Começando mais um intervalo cultural e hoje o rock and roll volta ao nosso programa. Vamos conhecer o trabalho de uma galera de muita qualidade resgatando clássicos desse gênero dos anos 80 e 90. A década de 80 foi marcada pela convivência de vários estilos de rock, onde New Age faz sucesso no mundo inteiro com as bandas The Clash, The Police, entre outros grupos. Na década de 90, vemos a fusão de diferentes ritmos, dando ao rock novas roupagens. Bandas como Red Hot Chili Peppers e Faith No More fundem um heavy metal ao funk, fazendo muito sucesso e ganhando o gosto dos roqueiros. No Brasil, a década de 80 foi efervescente. O regime autoritário da ditadura militar e a luta por um país melhor influenciaram na produção musical, e deste gênero, grandes nomes surgiram como a Legião Urbana, Capital Inicial e os Paralamas do Sucesso, que carregavam em suas músicas a insatisfação de um povo e o desejo de mudança. A década de 90 não acompanhou o forte ritmo da anterior, mas tivemos como destaque o movimento Mangue Beat, misturando o rock and roll ao maracatu nordestino, com a banda Nação Zumbi, do grande Chico Science. Todo esse cenário musical influencia o trabalho dessa galera que começou sua caminhada há apenas 2 anos. E com muita disposição para fazer rock, a Banda Letais da cidade Governador de Serra Rosado mostra seu trabalho aqui no Intervalo Cultural. It's
O que você queria fazer se ninguém pudesse ver? O que você faz quando ninguém te vê fazendo? O que você queria fazer se ninguém pudesse ver? O que você faz quando ninguém te vê fazendo? O que você queria fazer se ninguém pudesse ver? O que você faz quando ninguém te vê fazendo? O que você queria fazer que ninguém E aí pessoal, eu sou o Paulo Rossi, sou o guitarrista da banda Letais. Eu sou o Cristóvão Carlos, o baterista. Eu sou o Pablo Henrique. Patrick César, sou o baixista. Então assim, a banda surgiu por volta de julho de 2011, quando eu sempre tive contato com o Cristóvão, que ele é o baterista, que ele é meu amigo de infância, e a gente sempre teve uma ideia de formar uma banda de rock. Uma banda assim que pudesse colocar nossas composições. Nós temos composições, infelizmente não deu pra seguir, porque a gente queria meio que causar um impacto, assim, que as pessoas vissem mais ou menos quais são nossas vertentes. E tipo, a gente sempre teve um sonho de formar uma banda. Daí eu conheci o Patrick no tempo do Orkut, né? No tempo do Orkut, aí eu mandei um convite pra ele e comecei a conversar. Cara, você toca baixo, pá. Aí ele disse, toco baixo, aí eu toco guitarra e canto. E Rossi precisava de um guitarrista mais virtuoso, assim, que tivesse mais um tempo. Aí a gente chamou o Paulo Rossi pra tocar, que ele já é conhecido aqui na noite, tocou muito com Fator Positivo, com a galera aí na noite, e é uma figura sempre presente. E aí a gente decidiu formar essa banda, assim. Então, essa questão de autoral é o seguinte, a gente vai querendo fazer um EP daqui pra setembro, certo? A gente tá querendo fazer um EP com músicas próprias. Nós temos músicas próprias, temos composições. Geralmente nossas composições falam muito de protesto, ou então de amor, assim, situações amorosas de alguns integrantes da banda. Geralmente eu escrevo, assim, coloco alguns arranjos, e a gente vai se juntando, assim. A gente tem
o intuito de tocar agora que vai ter um evento muito conhecido aqui, que está começando a se tornar tradição em Mossoró, que é o Rock Grande do Norte. A gente tem o intuito de fazer esse EP, mostrar nossos trabalhos organizadores, até inclusive o Rodrigo Cruz é um dos organizadores, e tentar tocar lá, né, no Rock Grande do Norte, profissionalmente sim, colocar nossas composições e ver o que é que vai acontecer, né? Peguei minhas coisas, fui embora, não queria mais voltar. Já quis presenciar o fim. Dias que os dias passam devagar, tudo se foi, nada restou pra mim. Por isso estou aqui agora, vou embora sem pensar que ficou começar ali. Mas eu só tinha algumas horas pra mudar, tudo se foi, nada restou pra mim. E somente Deus virá curar, para nunca mais te ver chorar. E somente Deus virá curar, tudo vai passar. Peguei minhas coisas, não queria mais voltar. Eu nunca quis presenciar o fim. Dias que os dias passam devagar, tudo se foi, nada restou pra mim. E somente o tempo irá curar, nunca mais te ver chorar. E somente o tempo irá curar, tudo vai passar, tudo vai passar, tudo vai passar. Viu? Essa próxima música é de uma banda grunge brasileira do Rio Grande do Sul, muito boa, Reação em Cadeia. Eles acabaram, mas eles retornaram esse ano, se não me engano. E é a nossa maneira de, mais ou menos, dizer que a banda faz parte da nossa essência musical. Qual é o teu segredo? Do que você tem medo? Sonhou em aquilo que pode se quebrar. Se tem algum motivo por não estar contigo, quero saber se você tem um novo amigo que ama você como eu amei.
Chegamos ao fim de mais um programa. Obrigado pela sua companhia e sinta-se convidado a participar de mais um encontro na próxima semana. Curta o intervalo cultural na web e através dos nossos diversos canais de comunicação e participe do nosso projeto divulgando sua arte. Até mais! Devido a complicações que eu tive no parto por um erro médico, eu tive que passar por várias cirurgias. Com isso eu perdi muito sangue e precisei tomar 6 bolsas de sangue. Eu tive uma infecção generalizada, então eu passei 23 dias internada na UTI do hospital e os médicos não conseguiam, no começo os médicos não conseguiam descobrir qual era a causa de eu estar tão mal. Eu inchei muito, fiquei bem inchada.
Aí fiz uma curetagem, que eles suspeitaram que fosse restos do parto. Fiz uma curetagem, depois dessa curetagem eu comecei a inchar muito. Aí, como eu inchei muito, eles não conseguiram encontrar mais veias em mim. Me mandaram lá pro Tarcísio Maia para me fazer essa dissecção no braço, que foi por onde eu recebi o sangue. Enquanto eu estava fazendo a cirurgia, o cirurgião bateu na maca. Aí eu peguei e gritei. Aí ele disse que foi. Aí eu disse, não, minha cirurgia tá doendo. Ele, deixa eu dar uma olhadinha. Ele abriu, tirou os pontos da minha cirurgia, da cesariana. Aí ele viu que estava supurando muito. Aí ele ligou pro médico do hospital onde eu estava e falou, olha, ela tá com infecção generalizada e tá muito grave. Como essa cirurgia demorou 3 horas, eu precisei tomar 3 bolsas de sangue nesse dia. Quando eu tava lá no hospital, eu não comia, eu não conseguia me alimentar. Tudo que eu comia, eu vomitava. Então eu precisei tomar mais 3 bolsas. Ao todo foram 6 bolsas de sangue que eu comi. Chamaram meu pai e minha mãe e falaram a ele que não tinha mais nada o que fazer, que era só esperar agora o pior, porque não tinha mais jeito. Aí, de uma hora pra outra, de repente eu comecei a melhorar. Sem efeito de remédio nenhum. Comecei a melhorar. Graças a Deus eu tô aqui. Se não fosse esse sangue que eu tivesse recebido, talvez eu não estivesse aqui contando a história hoje. Inclusive, quando eu precisei do sangue, o hemocentro estava vazio, não tinha. Foi minha mãe e a mãe de outros pacientes lá da UTI, foram lá para a porta do hemocentro, quem passava eles chamavam para doar sangue. Eu tenho, além deles dois, eu tenho mais uma menina de 5 anos. E se não fosse o sangue que me doaram, eu não ia poder estar com meus filhos, sabe? E como o meu caso, existem vários outros. Muitas famílias são destruídas por falta de doadores. Não apenas de sangue, como de órgãos, enfim. Eu acho que se você pode ajudar o próximo, você ajude. Mesmo que não seja um amigo ou alguém da família, um desconhecido, mas você vai estar ajudando uma família, uma vida, vai estar salvando, entendeu? Se você não é doador de sangue, passe a ser. Sem conseguir dormir, só pensando em tua lágrima ao cair, manchando os teus lençóis e o teu coração. Me perdoe pelas coisas que eu falei ou deixei de falar, e esqueça aquelas horas em que te deixei sozinho, sem ninguém, porque eu sei que você sofreu, por isso eu peço teu perdão. Eu não sou perfeita, mas eu prometo que por você eu vou tentar mudar. Só por você, só por você é que eu deixaria de sentir o vento. Que o meu beijo não tem mais sabor, eu me guardei só pra você. E nem pense que os meus braços não têm mais calor, eu te darei o céu. Quero te levar até onde os teus pés não mais quiserem
descansar. Até minha alma anseia os seus carinhos e eu respiro só você. E eu sei que você sofreu, por isso eu peço teu perdão. Eu não sou perfeita, mas eu prometo que por você eu vou tentar mudar. Só por você, só por você que eu deixaria de ouvir o som do mar. Mas eu prometo que por você eu vou tentar mudar. Só por você. Você sofreu, por isso eu peço teu perdão. Eu não sou perfeita, mas eu prometo que por você eu vou tentar mudar. Só por você. Olá! Estamos começando mais um Encontro com Autores, projeto de extensão desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa do Pensamento Complexo da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. No programa de hoje, iremos apreciar a sábia e encantadora poesia sertaneja de Antônio Gonçalves da Silva, o nosso Patativa do Assaré. Quem nos conduz pelas veredas da palavra do poeta é o pesquisador Kidelmir Dantas. Com você, Encontro com Autores. Setembro passou com outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Meu Deus, assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da peste, da fome feroz. Antes de falar de Patativa, só um pouco me apresentar. Eu sou paraibano de Nova Floresta, filho de seu Né e Dona Angelita, um agricultor e uma professora. Também tenho no gene, no sangue, esse gene de professor também, até porque me considero professor. Quando estou aqui de frente de vocês, me considero professor. E sou moçoroense de fato e de direito já há 22 anos, com muito prazer. Mas quem deve se apresentar não é Kidelmir, mas o próprio Patativa. E ele se apresenta dessa maneira, com um poema Poeta da Roça, neste livro aqui, que é o primeiro livro publicado, Patativa do Assaré, 1956, Espinho e Fulô, e que, para nossa surpresa, o editor foi o José Arraes,
irmão do Miguel Arraes, uma editora, inclusive do Rio de Janeiro na época, a Bolsói. E ele se apresenta: sou filho das matas, cantor da mão grossa, trabalho na roça de inverno e de estio, a minha chupana é tapada de barro, só fumo cigarro de paia de mil. Sou poeta das brenhas, não faço papé, de algum menestrel errante cantor, que vive vagando com sua viola, cantando pachola, a percura de amor. Não tenho sabença, pois nunca estudei. Apenas eu sei o meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre, e o filho do pobre não pode estudar. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça, no rico salão. Meu verso só entra no campo e na roça, nas pobres paioças da serra ao sertão. Só canto o buliço da vida apertada, da lida pesada, da roça, do zeito. E às vezes, recordando a feliz mocidade, canto uma saudade que mora em meu peito. Eu canto o caboclo com suas caçadas, nas noites assombradas que tudo apavora, por dentro da mata com tanta coragem, topando as visagens chamadas caipora. Eu canto vaqueiro, vestido de couro, brigando com um touro no mato fechado, que pega na ponta do brabo, no vio, ganhando lugio do dono do gado. Eu canto mendigo de sujo farrapo, coberto de trapo e mochila na mão, que chora pedindo socorro dos homens e tomba de fome, sem casa e sem pão. E assim, sem cobiça dos cofres luzentes, eu vivo contente e feliz com a sorte, morando no campo, sem ver a cidade, cantando as verdades das coisas do norte. Patativa do Assaré. E Patativa não esperava que esse verso dele aqui, não entra na praça, no rico salão, fosse tão modificado e há anos depois partir deste livro, Canto Lá Que Eu Canto Cá. Patativa, que é mais conhecido por A Triste Partida, que algumas pessoas erradamente dizem que é Luiz Gonzaga. A Triste Partida de Luiz Gonzaga. A Triste Partida de Patativa do Assaré. Segundo os pesquisadores, as penas plúmbias, as asas e caudas pretas da Patativa, pássaro de canto enternecedor que habita as caatingas e matas do Nordeste brasileiro, batizaram o nome do poeta conhecido em todo o Brasil como Patativa do Assaré. Na semana de sua viagem ao infinito, eu fiz um artigo onde eu coloquei assim: Antônio Gonçalves da Silva nasceu a 5 de março de 1909 na Serra de Santana, município de Assaré, Ceará. Filho de Pedro Gonçalves da Silva e Maria Pereira da Silva, casado com Dona Belinha, onde tiveram, deste enlace, 9 filhos. Em um depoimento da TVU de Natal, nos idos de 78, 80, por aí assim, ele fala: aprendi a ler com um professor que era meio atrasado, pois sabia apenas ler sem fazer pontuação. Depois encontrei um livro, Português Prático, de Felisberto Carvalho. Foi lendo livros, revistas, jornais e os poetas da língua que eu aprendi. Então, quando eu aumentei o meu vocabulário, como poderia dizer, tudo o que quero é em verso, seja de forma matuta ou da forma literária. Exatamente por isso que Patativa, que é mais conhecido como poeta matuto, que se apresenta dessa maneira com palavras do português arcaico, né? Poucas pessoas sabem que Patativa tinha o dom da gravação. E Patativa sabia de cor e salteados Lusíadas. Aí me perguntaram como, se ele era analfabeto, né? Semi-analfabeto. Ele botava os netos para ler e gravava. E do jeito que ele escutava, o poeta da língua, como ele fala aqui, os poetas da língua, ele também fez poesias, né, dentro o que ele chamava de poesia da literatura. Ele chamava a poesia dele de popular e a poesia da literatura. Mas o editor desse primeiro trabalho dele colocou no prefácio o seguinte: na linguagem forte e expressiva dos helenos, a palavra poeta foi conferida uma significação que condiz com a faculdade quase deífica de transformar em ritmo e harmonia as emoções que nos avassalam a alma. É o poeta, na verdade, um criador de beleza, e a poesia a mais sublime das artes. As grandes paixões, como os grandes feitos,
só na forma poética podem ser condignamente decantadas. Homero imortalizou os gregos com seus poemas, e aos lusos eternizou-lhes a fama o Estro Divino de Camões. Dois dos ícones de Patativa, dois dos ídolos de Patativa, Homero e Camões. Todos os recursos da métrica, desde sextilas, oitavas, decassílabos e alexandrinos, utilizam os poetas, no momento oportuno, com naturalidade, desembaraço e elegância. Um desses genuínos representantes da poética do sertão é Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa da Assaré, que tive a dita de acidentalmente conhecer na cidade do Crato, do estado do Ceará. Recitando-me inúmeras poesias de sua lavra e declamando ágeis improvisos e repentes, impressionou-me imediatamente pela delicadeza e arrojo das imagens, pela suavidade lírica de muitos temas, pela mordacidade cortante de algumas composições, pela profunda filosofia que ressombra de quase toda a sua obra e ainda pelo fenomenal poder de sua memória. A linguagem sertaneja, de tonalidade própria, fértil em metafonias e metáteses, avessa aos esdrúxulos, com frequente brandamento ou amolecimento de vocalização de consoantes e grupos consonantais, com a eliminação de letras e fonemas finais, tem estranha e peculiar beleza, e semelha uma flor silvestre, exuberante no solo nativo, com toda a vivacidade e opulência do seu colorido. Isto é um retrato sintetizado do que foi Patativa do Assaré na poesia. Tanto fazia de um poema matuto, quanto como fazia poesias clássicas. Quando ele fala em poesia literária, ele se compara a Olavo Bilac, Gonçalves Dias, Camões e outros grandes nomes de nossa poesia, aos quais teve acesso e conhecia. Por exemplo, são de sua lavra Caboclo Roceiro, A Cobra Falou, Filho de Gato é Gatinho e O Que Mais Dói. Dos seus livros publicados, este aqui é o primeiro, Inspiração Nordestina. Depois ele teve em 1966 Cantos da Patativa, Cante Lá, Cante Cá em 78, Espio e Fulô em 88, Aqui Tem Coisa em 95, Digo e No Peço Segredo em 2001, e Balseiro volume 1 e volume 2 em 98 e 2001. Esse em parceria com outros poetas do Assaré. Antes de publicar livros, que foi graças ao Arraes, que fez isso, ao José Arraes, que fez com que ele tirasse da cachola tudo que ele tinha guardado e saísse esse livro aqui, com 200 e tantas páginas. Tudo estava na cabeça de Patativa. Antes disso, ele publicava cordéis. Antes de ser cordelista, Patativa também foi poeta, cantador violeiro. E foi numa viagem ao norte do país, ao Pará, que ele ganhou esse apelido de Patativa do Assaré, porque tinha outro cantador lá que chamava de Patativa. E para não misturar as coisas, Patativa do Assaré. Dentre esses cordéis dele, o primeiro publicado foi A Morte de Arthur Pereira, em 1944. Depois, Pau de Arara do Norte. E depois também publicou em cordel A Triste Partida. O poema maior de Patativa, o mais conhecido por todo o mundo, porque foi musicalizado por Luiz Gonzaga, né? Foi gravado por Luiz Gonzaga. Mesmo que, quando na época ele escutou a primeira vez Patativa cantando numa rádio do Crato, e pediu foi ao encontro do poeta, conhecer quem era o poeta, que não conhecia, e pediu para comprar os direitos autorais da poesia para gravar. E ele disse que não vendia porque não faço negócio com a minha lira. Eram frases de Patativa. E o que aconteceu? Eles foram até o cartório, registrou em cartório letra e música de Patativa do Assaré, e Gonzaga levou para o Rio e gravou no LP. E foi um grande sucesso, até porque é uma das músicas mais longas do Cancioneiro Nacional. Ele dá 8 minutos e 50 segundos. Né? Gonzaga diz que brigou muito com a gravadora porque queria pagar 2 faixas
como se fossem duas músicas, e a gravadora não aceitou, porque era só uma composição. Outros cordéis, que alguns inclusive estão aqui, apresentados aqui, tanto cordéis dele como em homenagem a Patativa: Brozogó, Militão e o Diabo, História de Abílio e seu cachorro Jupi, ABC do Nordeste Flagelado, O Padre Henrique e o Dragão da Maldade, Emigrantes Nordestinos no Sul do País, Pelo Sinal aos Índios do Brasil, O Doutor Raiz, O Meu Livro, Vicente e Sofia, Saudação a Juazeiro do Norte, A Lâmpada de Aladim, Emigração e glosas sobre o comunismo. Talvez tenha sido essas glosas sobre o comunismo que, nos anos de chumbo do Brasil, Patativa tenha sido levado à presença de um general do Exército que o taxou de comunista, porque, além dessas glosas, o livro Canto Lá que eu canto cá, que é um grande trabalho sociológico e de respeito, de respeito à cidadania, ao meio ambiente, né? E de, vamos dizer assim, defesa da sociedade e do Nordeste. Eu sou de uma terra que o povo padece, mas não esmorece e procura vencer. Da terra querida, que a linda cabocla de riso na boca zomba no sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome, olho para a fome, pergunto, o que há? Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Ele publicou, num desses livros, um poema que o título é Eu Quero. Quero um chefe brasileiro fiel, firme, justiceiro, capaz de nos proteger. Que do campo até a rua o povo todo possua o direito de viver. Quero paz e liberdade, sossego e fraternidade na nossa pátria natal. Desde a cidade ao deserto, quero operar liberto da exploração patronal. Quero ver do sul a norte o nosso caboclo forte trocar a casa de palha por confortável guarida. Quero a terra dividida para quem nela trabalha. Eu quero o agregado isento do terrível sofrimento do maldito cativeiro. Quero ver o meu país rico, ditoso e feliz, livre do jugo estrangeiro. A bem do nosso progresso, quero o apoio do Congresso sobre uma reforma agrária que venha, por sua vez, libertar o camponês da situação precária. Finalmente, meus senhores, quero ouvir entre os primores debaixo do céu de anil as mais sonorosas notas dos cantos dos patriotas cantando a paz do Brasil. Veja que bateu firme e forte. Para quem é da nossa geração e que conviveu com os anos de chumbo da ditadura militar, isso aí professor Braz, era uma porrada segura, né? E ele foi chamado. Foi chamado e lhe apresentaram um livro, Canto Lá que eu canto cá, e lhe apresentaram o poema, e lhe apresentaram outros poemas que tem aqui dentro, e dizendo isso aqui é comunismo. O senhor não pode fazer isso. O senhor não pode estar fazendo isso aí, que o senhor está querendo jogar o povo contra o governo. E Patativa, na sua genialidade, disse: me taxar de comunista é um crime, é um pecado. É atravessar a pista cego, doido e aleijado. Se com sentimentos nobres, o que defendeu o pobre, ele comunista é, pertencente à mesma lista, o primeiro comunista foi Jesus de Nazaré. E com isso, Patativa foi libertado. Quando Patativa veio a Mossoró a primeira vez, e nessa época eu ainda não morava por aqui, mas depois eu encontrei nos guardados essa mania que eu aprendi com Raimundo Soares de Brito, de rasgar papel e guardar papel. Encontrei nos meus guardados um poema que ele fez sobre Assaré e Mossoró. E depois nós conseguimos, através da coleção moçorense, publicar esse poema em cordel e fomos até a casa dele deixar uns exemplares para ele. E o poema diz assim: curiosidade e vontade de ver Mossoró eu tinha. Hoje vi que a cidade é diferente da minha. Porém, isto é natural. Este mundo é desigual, tem o rico e o pobre Jó. No meu estilo singelo, faço aqui um paralelo entre Assaré e Mossoró. Eu vejo que é Mossoró diferente de Assaré. Um com a tônica no O, outro a tônica no E.
Assaré, modesto e pobre, Mossoró, pomposo e nobre, onde a cultura se expande, um do outro longe está. Assaré no Ceará, Mossoró no Rio Grande. Assaré não é lembrado por entre as folhas da história. Mossoró no seu estado é grande padrão de glória. Não me convém que me afaste a prova desse contraste com a evolução completa. Mossoró desenvolvido e Assaré só conhecido através do seu poeta. Nos meus versos justifico, cada qual tem clima ameno, mas Mossoró grande e rico, Assaré pobre e pequeno. Para que ele se destaque, vou rogar ao Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, talvez assim ele um dia tenha a mesma fantasia que agora tem Mossoró. Nesta singela linguagem, neste estilo popular, ofereço esta mensagem ao bom povo potiguar, onde fui bem recebido, é ao meu Assaré querido, minha terra, meu xodó, voltarei bem satisfeito, levando dentro do peito saudade de Mossoró. E com o trabalho e a aceitação da triste partida, os poemas de Patativa começaram a ser vistos por outros intérpretes da música popular brasileira, nordestina principalmente. E além disso, além da triste partida, que foi gravada a primeira vez em 64, depois gravada num outro disco já em estéreo em 1970, depois gravado ultimamente por João Mossoró, num CD que ele fez em homenagem a Luiz Gonzaga, gravou a triste partida. Tem Vaca Estrela, Boi Fubá, que foi gravada a primeira vez por Fagner na década de 80, no início da década de 80, e que depois, já em meados, ele gravou juntamente com Gonzagão. Engenho de Ferro, que é outro poema de Patativa, gravado por Alcimar Monteiro. O Boi Zebu e as Formigas. Cabocla do Zóio Redondo, que Theo Azevedo gravou juntamente com Chico Salles. Festa da Natureza, musicada por Jereba e gravada por Fagner. Além disso, se descobriu que se podia aproveitar a genialidade do poeta, a sua maneira de declamar suas poesias, né? E se começou a apresentar, chamá-lo, buscá-lo para gravar também. E ele gravou 6 LPs, 4 compactos, e essas músicas depois foram passadas para CDs. E Patativa tinha, vamos dizer assim, um humor muito saudável. Quem teve a felicidade de conhecer Patativa, que nem eu tive, de conversar com ele, de sentar com ele e bater papo, ele era agradável, tanto fora, quando ele estava fazendo suas apresentações, quanto na sua casa. Sua casa era as portas abertas, então a gente chegava lá e era como se fosse de casa também, né? E eu lembro que a primeira vez que eu tive com Patativa foi em 1989, na casa dele lá no Assaré, onde eu peguei a assinatura dele nesse livro. Ao amigo Antônio Fidel Patativa da Assaré, com o abraço de Patativa da Assaré. Por quê? Ele meio surdo e perguntou o nome. Aí eu disse, meu nome Kidelmi é esquisito para dizer a ele, né? Ele já surdo. Eu disse, olha, é Antônio. Aí disse, mas Antônio de quê? Eu digo, Antônio Kidelmi. Kidel. Ele botou Antônio Fidel e deve ter pensado, isso é o bom filho de um comunista, né? Tá aqui. Eu achei ótimo, Antônio Fidel. Posteriormente eu tive com ele aqui em 92, quando ele veio fazer um show no Cine Caiçara, acho que até promoção da Cocá, naquela época que estava se lutando por um teatro em Mossoró, né? E ele também autografou Antônio Fidel de novo. Aqui. Ao amigo Antônio Fidel, abraço do Patativa. Mossoró, Cine Caiçara, 1992. E tem uma coisa interessante, que da outra vez fui ao encontro dele, já fui na casa dele. E fomos lá entregar o diploma de sócio honorário da SBEC. Aqui, como era mais bonito, mais novo, né? E quando eu cheguei, e ele tinha um livro recente, que era o Aí Tem. Eu pedi para ele autografar. Aí ele disse, olha, a minha vista não ajuda mais, a minha mão treme.
E eu vou fazer o quê? Eu digo, basta botar o seu nome. Bota o nome do senhor, que pra mim tá bom demais. E ele pegou o lápis e levou Palaliva do Assare. E eu, quando eu olhei aqui, pensei de imediato, uma raridade. Patativa do Assare escreveu o nome dele errado. Isso vai ficar para a posteridade. Infelizmente eu emprestei o livro e o dono ainda não me devolveu. Mas, quando eu pensei aqui, ele sentado disse assim, olha, o título do livro é Aí Tem, né? Lembra-se disso. Ele disse, olha, está autografado aí, mas porém tenha cuidado, para não sair errado, corta os T's e pingue o I. Então de imediato eu botei aqui no canto do livro já a quadrinha que ele fez, que ele disse, né? E gravei para a posteridade, mostrando que Patativa era tão bom em poesia matuta, vamos dizer assim, como ele mesmo se dizia, e poesia clássica, poesia literária, como ele mesmo falava. Tem aqui um dodecassílabo, ou o famoso soneto alexandrino, que ele coloca bem dentro de rima, métrica, oração e grafia correta. O título do soneto é O Burro. Vai ele a trote pelo chão da serra, com a vista espantada e penetrante, e ninguém nota em seu marchar volante a estupidez que este animal encerra. Muitas vezes, manhoso, ele se emperra, sem dar uma passada para diante. Outras vezes, pinota, revoltante, e sacode o seu dono sobre a terra. Mas, contudo, este bruto sem noção, que é capaz de fazer uma traição a quem quer que lhe venha na defesa, é mais manso e tem mais inteligência do que o sábio que trata de ciência e não crê no Senhor na natureza. Um soneto clássico de Patativa, bem dentro do que se diz soneto clássico. O outro, que eu acho belíssimo, até não só pelo título, que é o pau d'arco, mas pela árvore que o é. Ele diz, aquela árvore pobre e ressecada, pelos feios carunchos corroída, foi outrora na luz da sua vida, com a rainha do campo coroada. É um velho pau d'arco, e quem da estrada o contempla, sente a alma dolorida. A sua haste parece assim erguida, a estátua da glória já passada. Aqui dentro do peito eu também tenho, infeliz coração, fiel desenho do pau d'arco daquela solidade, com o peso dos anos abatido, sem prazer, sem amor e carcomido dos carunchos cruéis de uma saudade. Então, outra poesia clássica, no estilo clássico de Patativa, para se mostrar que ele não fazia só a poesia matuta. Na idade de 8 anos, a primeira vez que eu ouvi ler um folheto de Cordel, eu fiquei como que encantado, parece que um mundo novo entrou assim na minha mente e fiquei logo sabendo que eu querendo também poderia fazer verso. E comecei a fazer versinhos desde a idade de 8 anos, viu? Em Espinho e Fulô, ele vai dentro exatamente do que ele era. É nascer, viver e morrer, nossa herança natural. Todos têm que obedecer sem ter a quem se queixar. Foi o autor da natureza, com seu poder e grandeza, quem traçou o nosso caminho, cada qual na sua estrada. Nesta vida penada, pouca fulô e muito espinho. Até a própria criança, tão nova e tão atraente, conduzindo a mesma herança, sai do seu berço inocente. Se passa aquele anjo lindo, ora e mais horas se rindo e algumas horas chorando. É que aquela criatura já tem na inocência pura e espinho lhe cutucando. Fora da infância querida, no seu uso de razão, vê muitas fulô caídas machucadas pelo chão. Pois vê nesse mundo ingrato, injustiça, assassinato, e um aos outros perseguindo, e assim nós vamos penando, vendo os espinhos aumentando e as fulô diminuindo. Nosso tempo de rapaz, quando a gente ama e quer bem, tudo que é bom ele traz, tudo que é bom ele tem. Nossa vida é um tesouro, de beijo, abraço, namoro, de fantasia e de encanto. De ilusão e de carinho não se vê nem um espinho, é fulô por todo canto.
Depois vem o casamento, trazendo a lua de mel, o maior contentamento que goza o homem e a mulher. Mas depois que a lua passa, já vai ficando sem graça, pois é preciso enfrentar a obrigação que eles têm, porque Deus não fez ninguém para viver sem trabalhar. Mais tarde chega a criança que o casal tanto queria. Risonha com uma esperança, enche a casa de alegria. No dia da sua vinda todos dizem, oh, coisa linda. Para reparar todos vêm. A criancinha mimosa, tão linda, igual a menta rosa, mas traz espinho também. Quando um casal se separa, arrebenta duas feridas. Ferida que nunca sara, pois a dor é repartida, cumprindo a sorte mesquinha, nem mesmo uma fulorzinha ao desgraçado acompanha. Cada qual no seu caminho, topa torceira de espinho, que o chique não ganha. A vida tem um tempero de alegria e de rigor. Desde no mais pobre trapeiro ao mais ricaço doutor. Na roda desta ciranda, o mundo inteiro desanda, não ficou para um sozinho. O sofrimento é comum. A estrada de cada um sempre tem fulor e espinho. Sem chorar ninguém tolera de uma seca tirania. O rapapé da miséria espalha as pobres famílias. O espinho da precisão fura em cada coração, seca as águas no regato. A mata fica despida, não se vê fulor na vida, nem se vê fulor no mato. Para o velho que ficou sem coragem e sem assunto, só resta as tristes fulor com quem se enfeita defunto. Vem a doença e lhe inflama, ele recebe na cama a sua eterna partida, sem estar sabendo de nada, a derradeira furada do espinho da nossa vida. Então, você vê que Patativa passeia na vida da pessoa, no íntimo de cada um, né? Ele joga isso pra gente com a facilidade tão grande que era como se, poesia para Patativa era como se ele respirasse só, né? E ele também não tinha essa história de, porque eu estou doente, eu vou ficar acabrunhado, sentido, sofrendo, não. Uma feita ele foi fazer um show no Rio e ao atravessar uma daquelas ruas foi atropelado. E foi hospitalizado, logicamente. Um amigo foi visitá-lo, ele disse assim, quando o amigo chegou para visitá-lo, como é que tá, poeta? Ele de camisola. Ele disse, eu já vivi divertindo para dar prazer ao meu povo. Agora eu estou vestindo roupa de menino novo. E aí você perguntaram a ele como é que ele estava, o estado de saúde. Não, mas eu estou querendo saber como é que você está de saúde. Ele disse, preciso que lhe responda que a vida é muito ruim, pois até tem uma sonda sondando dentro de mim. Né? Quando ele achava que iria morrer e não queria sofrer, ele fez um pedido à morte. Ele disse, morte, você é valente, o seu poder é profundo. Quando eu cheguei neste mundo, você já matava gente. Eu guardei na minha mente este seu grande rigor. Porém, lhe peço um favor, para ir ao Campo Santo, não me faça sofrer tanto. Morte, me mate sem dor. É um pedido, fantástico. Isso não quer dizer que ele estava querendo morrer. Até porque, quando ele estava com mais de 70 anos de idade, numa certa feita, isso conto porque o protagonista estava presente, que é um primo meu lá no Crato, trabalhava num banco. Estava conversando com ele quando passou alguém que o conhecia e fazia tempo que não via. Ele olhou assim para ele e disse assim, isso é Patativa? E Patativa tem uma voz de, é ele mesmo, sim senhor. Aí disse, mas tá velho. O cara foi nada educado, né? Ele disse, é uma lei do evangelho e nós devemos obedecer. Quem não quiser ficar velho, caça um jeito de morrer. Para vocês terem uma ideia da grandeza deste homem, quando um professor da França veio ao Brasil, para conhecer o Brasil, o nome do professor Raimundo Cantel, ele veio e teve a felicidade de, como todos, vamos dizer assim, os nossos migrantes de lá para cá, nossos entrantes entrou pelo Nordeste, né? Que o Brasil foi descoberto pelo Nordeste. E achou de topar com Patativa do Assaré, com a poesia de Patativa do Assaré. E teve vontade de conhecê-lo. E foi levado a Assaré para conhecer o poeta. E apaixonou-se pela obra do poeta. E levou a obra do poeta para Sorbonne. E lá criou a cadeira de literatura popular universal para estudar a obra de Patativa do Assaré.
Até hoje, 31 anos depois, essa cadeira existe na Universidade da Sorbonne por causa de Patativa. E hoje também, talvez seja, fora do país, a maior cordelteca do mundo, com mais de 5 mil títulos de cordéis, por causa desse professor Raimundo Cantel. Né? Quando o interpelaram sobre o Camões, né, o que ele achava de Camões, ele disse, além de saber os Lusíadas de Cós Salteado, ele disse, eu li Camões, eu sou atrevido, viu? Falei até sobre ele. Veja, aqui da longínqua Serra de Camões, o que direi? Quer na paz ou quer na guerra, que ele foi grande, eu bem sei. Exaltou a sua terra mais do que seu próprio rei. E por isso é sempre novo no coração do seu povo. E eu que das coisas terrestres tenho bem poucas noções, porque não tive dos mestres as preciosas lições, só tenho flores silvestres para a coroa de Camões. Veja a minha pequenez, matubado português. Patativa faz aqui um tipo de poesia que é pouco usual. É uma oitava com pé quebrado. O pé quebrado é quando você vem na rima, na métrica, bem organizadozinho, como vê na cestilha, né? E no final você faz um corte da poesia. Com todos esses trabalhos, toda essa, vamos dizer assim, toda essa fama, por causa desse livro, começou a se crescer a vontade de conhecer mais Patativa. E começou a se dar valor ao poeta Patativa do Assaré. E começou a se procurar divulgá-lo melhor. Lógico que vocês sabem que nesse país, normalmente se dá valor quando o cabo bate na caçuleta, né? Ou quando o cabo tem condição financeira. Mas Patativa ainda teve a sorte de, nos últimos 10 anos de vida, de ser estudado na academia. E esse trabalho talvez seja um dos mais fantásticos sobre Patativa do Assaré, que é ele dizendo ao cara, o cara entrevistando ele, digo e não peço segredo. Ele aqui dá opiniões sobre várias pessoas, sobre a situação do país, sobre a política, sobre religiões. Opiniões, como ele mesmo fala, digo e não peço segredo. Sou matuto sertanejo, daqueles matuto pobre, que não tem gado, nem queijo, nem ouro, prata, nem cobre. Sou sertanejo roceiro, eu trabalho o dia inteiro, que seja inverno ou verão. Minha mão é calejada, minha pele é bronzeada da quintura do sertão. Por força da natureza sou poeta nordestino, porém só canto a pobreza do meu mundo pequenino. Setembro passou, outubro e novembro. Já estamos em dezembro. Meu Deus, que é de nós? Meu Deus, meu Deus. Assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da peste, da fome feroz. A toada Triste Partida fala da comovente saga de uma família de retirantes a caminho de São Paulo. A canção circulou pelas feiras do Nordeste na voz de muitos poetas e violeiros, até ser gravada em 1964 por Luiz Gonzaga. E com isto, Patativa foi levada, inclusive, com muita propriedade, à Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Mas na academia, Patativa, como patrono, foi substituído por uma pessoa fantástica também. Graças a 10 cordel num cordel só, com esse poema, Os Animais Têm Razão, nós temos o Patativa de Mossoró na Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que é o Antônio Francisco Teixeira de Melo. E, para nosso deleite, Antônio Francisco fez o seu discurso de entrada na academia em cordel, de calça curta e chinelo. Eu já sonhei galopando num cavalo colorido, pescando em cima das nuvens, tucunaré já cozido, mas nunca tinha sonhado que eu já tinha morrido. E foi no ano passado que eu tive um sonho assim, morto de papo pra cima numa cama de capim com 3 anjos recitando e cantando perto de mim. Cada um dos anjos tinha um nome no seu coeiro. Cantador Marcos Lucena, cordelista violeiro, Vate Gonçalo Ferreira, poeta Manuel Monteiro. Mesmo morto como estava, ouvi um deles dizer: eu acho que já é hora deste poeta escolher onde quer nascer de novo e o que é que ele quer ser. Já vai fazer um tempão que ele foi reciclado. Não tem mais inveja nele, o orgulho foi queimado, já está mais do que pronto para ser ressuscitado. E me tiraram da cama, pegados na minha mão,
me levaram para dentro de um enorme salão e me mandaram se sentar na frente de um telão. E começaram a passar com arte e suavidade todos os recantos da terra, estado, país, cidade, com tudo que tinha em cada comunidade. O anjo Marcos Lucena disse batendo na tela: poeta, escolha a cidade que você quer nascer nela, crescer junto com seu povo e morrer nos braços dela. Abri a boca e fechei como quem matuta só. E mesmo com a língua presa, como se tivesse um nó, respondi: quero nascer novamente em Mossoró. O anjo Manuel Monteiro bateu em mim e sorriu e disse: você agora vai ver o que nunca viu, os maiores cordelistas que a luz do céu cobriu. E num cantinho da tela começou a aparecer os retratos dos poetas que estavam para nascer e depois da foto a fama que cada um ia ter. O anjo Gonçalo disse: cantador, escolha aquele cordelista que você mais se afina com ele e diga se quer ou não renascer no canto dele. Eu disse: anjo Gonçalo, não pense que eu sou arisco, mas se eu nascer 100 vezes, todas 100 eu me arrisco, sem me arrepender nenhuma de ser Antônio Francisco. Quero ser neto de perto, filho de Chico e Pedrinha, ser criado por titia como do Carmo, como do Carmo, prima minha, e crescer correndo perto do rancho que a gente tinha. Quero quebrar minha vela na primeira comunhão, pegar balde no mercado, malota na estação e jogar como eu jogava bola, peteca e peão. Quero correr com o vento por dentro da capoeira, de calça curta e chinela, armado de baladeira e enganar o sol quente debaixo da quixabeira. Eu quero bater tijolo, ser servente de pedreiro, abrir letreiros na rua, trabalhar de sapateiro e encostar nos 40 trabalhando de plaqueiro. Eu quero ser um pouquinho de cigano e de poeta, um tico de cantador, um pedaço de atleta e conhecer quase todo o Nordeste de bicicleta. Eu quero viver de novo com Nira de Rafael, para ela encontrar de novo o lugar que tem o mel e sacudir a garapa nas páginas do meu cordel. Depois do último pedido, o anjo Marcos subiu, desceu e disse: você com certeza não ouviu, mas nosso mestre aceitou tudo que você pediu. Mas antes que você nasça, de novo como nasceu, e viva em Mossoró do jeito que já viveu, recita aí uns poemas que Patativa escreveu. Eu disse: eu sei de tudo deste poeta matuto, que nasceu para defender o povo do sertão bruto e passar por este mundo sem deixar substituto. A terra pode fazer mais de uma tentativa, rodar na ponta do eixo de ficar na carne viva, ela se quebra e não faz outra igual a Patativa. E comecei recitando Vaca Estrela, Boi Fubá, cabocla da minha terra é natural, prefeitura sem prefeito, cante lá que eu canto cá. Recitei Nordeste sim, mas nordestinado não. A escrava do dinheiro, o doutor do avião, as proezas de Sabina, o retrato do sertão. Eu ia passar do tempo de nascer só recitando os versos de Patativa com os 3 anjos babando quando acordei de repente com a mulher me chamando. Acorda, preguiça, acorda. Gustavo está aí fora. Ele, Cêcia e Mariana já faz mais de 1 hora dizendo que você é da academia agora. Acorda, preguiça, acorda. Lava o rosto e diga viva. Foi na ABLC, numa cadeira cativa lá no Rio de Janeiro, no lado de Patativa. Eu disse morto de sono: viva a loucura, viva! É ela a dona dos sonhos, da arte que nos cativa. Sem ela ninguém mistura pateta com Patativa. Mas quando eu molhei o rosto, que mandei o povo entrar, eu disse: Gustavo, diga a Gonçalo para arranjar um que tenha mais juízo para sentar no meu lugar. Diga lá que eu tenho medo de dormir naquela cama, não dela, mas dos que só aprenderam a jogar lama e das pedradas sem lógica que dão nas costas da fama. Gustavo Luiz disse: homem, você deixa de auê. Você vai para a academia, eu vou dizer por quê. Todo mundo está vibrando, só torcendo por você. Quem vai sentar na cadeira não é você, Arigó. É por motivos diversos. 10 cordel num cordel só. Uma banda do Nordeste e o povo de Mossoró. Eu disse: pronto, Gustavo, você já me convenceu. Mas não vou sentar no banco que Patativa escreveu, porque um gênio não morre. Patativa não morreu. Eu vou sentar com cuidado na pontinha da cadeira e agradecer a Deus, a academia inteira, ao nosso Marcos Lucena e a Gonçalo Ferreira. E dizer a Patativa: meu guia, mestre xará, poeta, faça bonito aí do lado de lá, que eu vou ver o que é que faço de calça curta e chinelo aqui do lado de cá. Antônio Francisco Teixeira de Mello. Esse é outro gênio. No dia 8 de março de 2002, Patativa se despediu da vida terrena. Foi cantar e encantar os santos e anjos do céu. Continuará vivo nas suas poesias, músicas, imagens e no reconhecimento dos que o admiram.
de todas as poesias, a mais conhecida, sem sombra de dúvida, A Triste Partida, que foi musicada pelo rei do Baião, Luiz Gonzaga, em 1964, e é sucesso até hoje. Dos livros, o mais conhecido é Cante Lá Que Eu Canto Cá. Após mais de 20 anos sendo estudado na Sorbonne, mais de 30 no caso, na cadeira de Cultura Popular Universal na França, pelo professor Raimundo Cantel, a partir de 8 de julho de 2002, Patativa deverá ser alvo de estudos no Brasil. Finalmente, a maioria dos intelectuais irão conhecê-lo. O povão, para quem dirigia seus versos e de onde veio, já o conhecia de sobra. Resta-nos a certeza e a felicidade de termos convivido, mesmo por apenas um dia, com o gênio da poesia popular Patativa do Assaré. E aí, eu vou fechando esse bate-papo com duas homenagens a ele. Uma do Arievaldo Viana, que é um poeta cearense, lá também do Sertão Central, ali perto de Quixadá, Quixaramubim, que diz: Patativa centenário, orgulho do meu Nordeste, foi o bardo que cantou Serra, Sertão e Agreste, foi poeta e lavrador, um caboclo, lutador, legítimo cabo da peste. Poetas de toda parte reconhecem seu legado. A favor de quem trabalha sempre levantou seu brado, foi do caboclo roceiro, defensor e companheiro, um porta-voz aclamado. Além desses, isso aqui faz parte de um cordel que é Manifesto da Cultura Popular, em homenagem à Patativa do Assaré. Hoje já tem um filme documentário que ainda vai ser lançado por Rosenberg Cariri, que é Patativa do Assaré, Ave e Poesia. Já tem audiolivro, que é a grande qualquer luxo do momento, não é, professor? Audiolivro. E Patativa do Assaré, o poeta e o jornalista, do escritor e poeta e jornalista, radialista, Assis Ângelo, radicado de São Paulo, paraibano radicado de São Paulo. E encerro com a minha homenagem à Patativa do Assaré, exatamente uma semana depois, na missa de 7º dia, quando eu disse: o dia ficou mais triste, a tarde escureceu, os passarinhos calaram, a viola emudeceu, quando nas rádios falaram e os jornais noticiaram, Patativa faleceu. Patativa do Assaré partiu para outra vida, deixando com a sua lida poesia amor de pé, para que o Patativa viva, grito: viva Patativa, cheio de esperança e fé. Viva Patativa! Sem chuva na terra descamba janeiro, depois fevereiro e o mesmo verão. Então sou roceiro falando consigo, desiste é castigo, não chove mais não. Agora pensando seguir outra tria, chamando a família, começa a dizer: eu vendo meu burro, meu jegue, o cavalo, nós vamos a São Paulo, viver ou morrer. Nós vamos a tampá-lo que a coisa tá feia, por terra alheia nós vamos vagar. Se o nosso destino não for tão mesquinho, pro mesmo cantinho nós torna a voltar. Em riba do carro se junta a família, chegou 30 dias, já vai viajar. A seca terrível que tudo devora, lhe bota pra fora da terra natal. No dia seguinte já tudo enfadado, e o carro embalado, veloz a correr. Tão triste, coitado, falando surdoso, um fio choroso exclama a dizer:
Este foi o nosso encontro com Patativa do Assaré. No programa de hoje, você teve a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida e obra desse consagrado poeta nordestino através do olhar do pesquisador Quidelmir Dantas. Nós ficamos por aqui. Até o próximo Encontro com Autores. Até lá!